Fala, rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo falando aí mais uma vez sobre o Corinthians. Corinthians que começa a se planejar para a temporada 2022. Renovou aí com dois jogadores, o Cássio e o Fagner. Renovou aí com esses dois atletas e busca reforços aí para o elenco e para a disputa da temporada 2022. Alguns nomes aí surgindo para reforçar o Corinthians. O Corinthians precisa de um goleiro para fazer sombra ali ao Cássio. E o Corinthians precisa de um centroavante para chegar e ser titular. Nomes já foram cogitados, como Cavani, Diego Costa, Germán que deixou o Vasco, também o Gilberto do Bahia. Alguns nomes sondados aí pela diretoria do Corinthians. E qualquer informação, qualquer notícia importante, nós estaremos trazendo aqui no nosso canal RB Futebol. Então eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando aí sobre a reformulação e a preparação para a temporada 2022 pelo Corinthians. Pelo visto, aí o Silvinho vai continuar como técnico do clube. A torcida não queria, inclusive fez carta pedindo a demissão do técnico, mas pelo jeito ele vai continuar. Ele vai comandar aí, pelo menos no começo da temporada, o Corinthians, e a gente vai ver o começo da temporada como ele vai se sair, né? Se ele se sair bem, a tendência é continuar. Agora, se a coisa não andar, ele deve ser demitido e o Corinthians buscar um novo técnico. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco estaremos de volta. Ele não é o tipo do cara que você precisa pegar pela mãozinha e falar, escuta, precisa melhorar. Eu acho que ele está se cobrando, porque ele já viu isso na carreira dele. Em outros momentos da carreira dele já aconteceu isso. Momentos época, inclusive, que se falava que o Walter poderia... Aliás, o Walter ficou alguns jogos. Só que se machucou. Sim, mas o Walter dava azar de se machucar, não tinha sequência. E também o Cássio, por sua vez, percebeu isso. E aí retomou um caminho até do ponto de vista físico, né? Que é um problema que o Fagner, por exemplo, não tem, né? Você falou, o Fagner parece um garoto. O Fagner, se tivesse que ter uma conversa com o Fagner, seria para pegar mais leve em relação às entradas nos adversários, né? O Fagner é um jogador que, ao terminar a carreira, ele não pode reclamar de injustiça em relação à arbitragem. A arbitragem aliviou em muitos momentos para ele. Então, esse seria o senão. O Breiler, quem tem mais crédito aí nessas duas renovações é o Fagner aí, pelo último ano, por exemplo? Ou o Cássio pela história? Você não renovaria? Quero te ouvir. Ainda vejo o Cássio com mais crédito, William. Por se tratar de um dos maiores ídolos da história do clube, é muito difícil competir com isso. Por mais que o torcedor tenha ficado na bronca com algumas falhas recentes, ele entende que não tem como enxergar o Corinthians hoje sem o Cássio. E aí, se vai ser reserva, titular, alguém brigando por posição ou pedindo passagem, é coisa da diretoria de futebol. Mas o Cássio precisava permanecer no clube por pelo menos mais 2 anos, e não só por uma questão de gratidão, mas porque ainda é um goleiro capaz de entregar muito, é um goleiro capaz de ser campeão. O Celso citou os momentos da carreira. Em 2016, o Cássio vai para o banco, o Walter ganha a posição, e ali, de fato, o próprio Cássio reconhece hoje que ele teve um deslize. Foi um momento em que ele não se dedicou como deveria, foi uma fase, de fato, ruim da carreira do ponto de vista profissional. Só que hoje, o Cássio vive uma fase natural de vários goleiros experientes que, num momento, numa temporada, não passam por sua melhor forma. Isso aí acontece. Acontece em vários casos. A gente falou de Lomba aqui, a gente falou do próprio Jailson. É natural que um goleiro com essa longevidade tenha os seus percalços, tenha os seus momentos de dúvida. Então, por isso, o torcedor pode falar, de fato, que o Cássio ainda vai entregar muito, vai continuar sendo decisivo. Talvez não seja o goleiro de 10 anos atrás. Não dá para esperar que o Cássio vai fazer em todos os jogos, e muitas vezes se espera isso dele. Uma bola que é chutada no ângulo e as pessoas, olha, mas o Cássio já pegou essas bolas. Bom, nem sempre o goleiro vai conseguir chegar, e a forma física com o tempo também já não é a mesma. Mas ainda assim, o
Opa, travou lá. Daqui a pouco o Breiler volta. A dele é natural. Muita gente, às vezes... Voltou. Voltou, Breiler, voltou. Vai que voltou. Pode ir, vai, Não, filho. até muita gente... Muita gente não entende quando se renova contrato de 2 anos com um jogador que já tem mais de 30. Mas nesse ponto, são 2 jogadores muito profissionais, jogadores com identificação, que são ídolos, e além de tudo, isso ajuda a dissolver os salários, porque se você renova só por 1 ano, o vai pedir mais e o clube precisa desembolsar no curto espaço de tempo. Então essa renovação por 2 anos é até conveniente para o clube para conseguir manter caras desse tamanho e que se encaixem na realidade financeira. O Cássio já não tem reserva, imagina pensar num titular para o lugar dele. Então, mas eu acho que essa é a questão. Mas eu acho que essa é a questão. O Corinthians tem a oportunidade de, nos próximos 2 anos, formar o futuro titular do time. Não, numa boa. Formar, que eu digo, desculpe, não é necessariamente na base, mas tem que trazer um reserva para o Cássio, tem que trabalhar um reserva para o Cássio, pesado, à altura, né? Muita gente fala que talvez o Cássio, por não ter uma sombra, tem esse questionamento, né? Ou uma sombra? É isso, essa é a palavra, a sombra. Muita gente fala que falta uma sombra para o Cássio. Não está na hora, não tem que ter. Você falou do Lomba, né? Você falou, achava interessante até para o Corinthians. Achava um bom nome. O Corinthians não tem que resolver Mas isso. não é por desconfiança do Cássio ou para fazer o Cássio correr mais. Não é. Para o Corinthians mesmo. Durante vai jogar uma Libertadores. Não tem reserva, vai botar o menino, o Donelli. Não é bom ter a pulguinha atrás da orelha, uma certa desconfiança. Assim, o Cássio é um ídolo, ele é um excelente profissional, perfeito, maravilha. Só que o ano de 2021 do Cássio não foi bom. Não foi bom. Foi o quê? Nota 6? Olha, mesmo não sendo bom, tem jogo que ele falha salvou, contra o Atlético, mas também faz uma grande defesa. Mas foi um ano de oscilações do Cássio. Isso Eram jogos que o Cássio fechava o gol e jogos que o Cássio falhava, assim, falhas bobas, ou às vezes lance para defensável, sempre de muito questionamento, né? Situações estranhas ali, você fala, pô, dava para pegar, não dava para pegar. Enfim, mediante isso, não dá para ficar com a pulguinha atrás da orelha e colocar essa sombrinha aí na... É que essa história da sombra sempre me lembra aquela coisa meio paternalista do tempo do Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão, que gostava disso, chegava a falar assim, de um 7, de um 9, de um 5, fazer sombra para o Vaguinho. Me parece uma coisa muito paternalista e até subestima a capacidade da pessoa como profissional. Eu vejo mesmo essa necessidade por uma questão prática. O Corinthians vai jogar, por exemplo, Libertadores. Está no mata-mata. Vamos pensar numa situação extrema. Mata-mata, o jogo fora de casa, o Cássio não pode jogar, ou por ter tomado amarelo, às vezes ele toma uns amarelos por ganhar tempo, ou por se machucar. Aí vai botar um menino, até promissor, que é o Donelli, no fogo. O menino é um dos goleiros mais jovens que já atuaram pelo Corinthians. Em campeonato, então precisa ter outro goleiro. Precisa ter outro goleiro, mas não porque o Cássio precisa. Mas, professor, se o Cássio tem um 2022... Mas é a urgência, Desculpa, novo Breiler, goleiro? só um minutinho. Se o que ele respondeu, precisa de um reserva, não de uma sombra, é isso? É isso, Então, mas é que mais tá. o reserva. Se o Cássio tem um 2022, ele vai contratar até final de 2023 agora. Se ele tem um 2022 igual ao 2021, ele não corre o risco de ir para o banco? Ah, sim, se tiver quem entra. Ou porque é o ídolo, etc. e tal, jamais vai para o banco. Porque agora são 2 anos. Esses 2 anos não podem ser garantia do Cássio titular. Se ele voltar a jogar bem, ter mais regularidade, não que ele não jogou mal, mas ter regularidade, o Cássio é titular indiscutível, acabou. Ele é muito consciente Agora, disso. se ele ficar nessa oscilação, mas ele é muito tem que ter consciente um goleiro disso. lá para assumir A biografia dele que eu escrevi está lá com todas as letras na boca dele. Ele falou, não quero ficar por favor, não quero ficar por gratidão, Sim. quero ficar se eu estiver bem. Ele faz uma projeção ali de 40 anos, como poderia ter feito de 39 ou de 41, Sim. Não é essa a questão, mas ele é muito consciente em relação a isso. Eu acho que pessoas conscientes não precisam da tal da sombra para trabalharem, né? Eu acho que é uma questão muito mais técnica, como colocou o Abel. Tecnicamente, o Corinthians, para a sua vida, para as suas pretensões, precisa de um goleiro mais experiente, como qualquer outro clube precisaria. Está aí o Palmeiras se mexendo nesse sentido também. Sim. Então tá aí o debate falando sobre o planejamento do Corinthians para a temporada de 2022. Realmente aí o Corinthians precisa de um goleiro também para estar junto com o Cássio ali e precisa de um centroavante para chegar e jogar. Como eu falei no início do vídeo, né? Alguns nomes foram cogitados, como Diego Costa, do Atlético Mineiro, Gilberto, do Bahia. Foi também cogitado
o Cavani a gente sabe que é muito difícil, o Corinthians ia ter que desembolsar aí um grande dinheiro, então se tornaria uma contratação difícil, mas alguns nomes aí que surgem podem sim chegar para reforçar o timão. Qualquer novidade, qualquer informação, nós estaremos trazendo aqui no nosso canal RB Futebol. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.